o chamado ao perdão e ao arrependimento. A graça de Deus ainda está disponível. Enquanto houver fôlego, há esperança. O pecado nos afasta do Criador, nos conduz a um caminho de trevas e destruição. Mas o amor do Pai sempre estende a mão ao filho que deseja voltar. Não importa quão longe alguém tenha ido, quão fundo tenha caído, o perdão de Deus é maior do que qualquer erro. E sua misericórdia é infinita para aqueles que se arrependem. Muitos acreditam que já passaram do limite, que seus pecados são imperdoáveis, que não há mais volta. Mas a palavra de Deus declara: vinde e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Isaías capítulo 1, versículo 18. O verdadeiro perigo não está na gravidade do pecado, mas no endurecimento do coração. Enquanto há arrependimento, há salvação. O Senhor não deseja a morte do pecador, mas que ele se converta e viva. Ezequiel, capítulo 18, versículo 23. Hoje, Deus chama você para começar. Não há tempo a perder, pois o dia da salvação é agora. Se você sente que se afastou, que sua fé esfriou, ou que o pecado tem dominado sua vida, ainda há tempo de retornar aos braços do Pai, como o filho pródigo que foi restaurado, como Pedro que foi perdoado, como Davi que encontrou misericórdia. Você também pode experimentar o renovo divino. O caminho da salvação ainda está aberto. Ouça a voz do Senhor. Arrependa-se e volte para Ele, pois o seu amor é eterno e sua graça nunca falha. Há pecado que é para a morte, pecado que não é para a morte. A Bíblia nos ensina que há pecados que podem ser perdoados e pecados que levam à morte. Essa verdade é baseada em 1 João capítulo 5, versículo 16 a 17. Se alguém ouvir seu irmão cometer pecado que não é para a morte, orará, e Deus dará a vida àqueles que não pecam para a morte. Há pecado que é para a morte, e por esse não digo que orem. Toda injustiça é pecado, e há pecado que não é para a morte. Essa passagem levanta muitas questões sobre quais pecados são perdoáveis e quais não são. Vamos explorar esse tema com mais profundidade. O que é um pecado para a morte? O pecado que resulta em separação definitiva de Deus. Algumas possibilidades são: blasfêmia contra o Espírito Santo. Jesus ensina que esse pecado não tem perdão. Todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Mateus capítulo 12, versículo 31 a 32. Isso significa resistir continuamente à obra do Espírito Santo e rejeitar Cristo deliberadamente. Apostasia, rejeição total de Deus. A pessoa que abandona a fé conscientemente pode entrar em um estado de endurecimento espiritual. É impossível que aqueles que uma vez foram iluminados, provaram dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo e caíram, sejam outra vez renovados para arrependimento. Hebreus capítulo 6, versículo 4 a 6. Isso se refere a pessoas que rejeitam completamente Cristo depois de terem conhecido a verdade. Pecados que levam à morte física. Em alguns casos, Deus puniu pessoas com morte física devido ao pecado. Ananias e Safira mentiram para o Espírito Santo e morreram instantaneamente. Atos capítulo 5, versículo 1 a 11. Cristãos em Corinto estavam desrespeitando a ceia do Senhor. E por isso, muitos estão fracos e doentes e muitos já dormem, morreram. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 30. Nem sempre um pecado mortal significa condenação eterna, mas pode ser um juízo divino nesta vida. O que é um pecado que não é para a morte? São pecados pelos quais há arrependimento e perdão. A Bíblia afirma que, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. 1 João capítulo 1, versículo 9. Pedro negou Jesus 3 vezes, mas chorou amargamente e foi restaurado. Lucas capítulo 22, versículos 61 a 62. Davi pecou gravemente,
mas se arrependeu e foi perdoado. Salmos capítulo 51. Perguntas e respostas. Todo pecado leva à morte? Não. Embora todo pecado seja grave, a Bíblia nos assegura que Deus está pronto para perdoar qualquer pessoa que se arrependa. Isaías capítulo 1, versículo 18, 1 João capítulo 1, versículo 9. Existe alguma forma de saber se alguém cometeu um pecado para a morte? Se uma pessoa rejeita completamente a Deus e não demonstra arrependimento, pode estar endurecida no pecado. Hebreus capítulo 10, versículo 26 a 27. Mas somente Deus conhece o coração humano. Quem cometeu um pecado para a morte pode ser salvo? Se ainda há arrependimento no coração, sim. O perigo é quando a pessoa resiste tanto ao Espírito Santo que se torna incapaz de se arrepender. Romanos capítulo 2, versículo 5. Devemos orar por aqueles que cometem pecado para a morte? 1 João capítulo 5, versículo 16. Sugere que, nesses casos, a oração pode não ser eficaz. No entanto, devemos sempre interceder, pois apenas Deus sabe quem ainda pode ser restaurado. O pecado para a morte pode ser cometido sem perceber? Não. O pecado para a morte geralmente envolve rebeldia consciente e rejeição deliberada de Deus. Quem teme ter cometido esse pecado provavelmente não o cometeu, pois ainda sente o toque do Espírito Santo. Conclusão. A grande diferença entre um pecado perdoável e um pecado para a morte é a disposição do coração. Quem peca, mas se arrepende, encontra perdão e vida. Quem endurece o seu coração e rejeita Deus, corre o risco da separação eterna. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos capítulo 6, versículo 23. Louvado seja o nome do Senhor, que Deus nos abençoe sempre. E se o Senhor nosso Deus, através de Jesus Cristo, me permitir, estarei aqui de novo, trazendo uma palavra abençoadora. Louvado seja o nome do Senhor. Gratidão.